Olá pessoal, meu nome é Cleiton Ferrari, para quem não me conhece. Tem aí meu blog, meu Twitter, a comunidade a qual faço parte, que é teiselvagem.com.br. Também temos um grupo no Facebook, tá? Só procurar TI Selvagem aí e achar o grupo. Vamos dar continuidade aqui à nossa série de videoaulas sobre ASP.NET MVC na prática. Essa é a parte 8, a continuação 6, tá? Da videoaula. Eu estou quebrando essas videoaulas em pedaços menores para que fique mais fácil a gravação e também para que fique mais fácil de vocês assistirem. Então, dando continuidade aqui na nossa parte 6, vamos continuar falando sobre ADO.NET e ASP.NET, só que refatorando o nosso projeto que a gente criou até agora. A gente tinha criado um projeto só, em DOS, agora a gente vai separar essas classes em projetos distintos, para que a gente possa facilitar o reuso dessas classes e a manutenção do nosso software no futuro. Vamos dar continuidade aqui e vamos abrir o nosso Visual Studio e o nosso projeto que a gente tinha feito aqui na videoaula passada. Antes de continuar, pessoal, aqui com a nossa videoaula, é sempre bom você manter a sua ferramenta atualizada, manter o Visual Studio atualizado. O Visual Studio, hoje, está na versão 3, então o Visual Studio 2012 ele já está no update 3, que saiu, então é bom sempre você estar se atualizando. Você pode vir aqui no menu Tools, Extensions e Updates, e ela vai aparecer para você aqui, em Online, Updates aqui, ela vai aparecer as atualizações do Visual Studio aqui, tá bom? Então é só você mandar instalar, seguir o assistente e pronto. Vamos reabrir o nosso projeto aqui. Tudo bem? O projeto que a gente tinha feito, parado, né, em nossas aulas, estava feito só em um projeto. A gente vai continuar, a gente foi refatorando ele, separou ele em classes, tá? Começamos com um projeto simples, todo feito aqui dentro, né? E fomos separando ele em classes. Agora vamos começar a criar alguns projetos para organizar ainda melhor a nossa solution. Então vamos vir aqui, add, new project. Lembre-se de estar marcado aqui, Visual C Sharp, para criar projetos do C Sharp. E vamos criar agora uma DLL. Então, DLL, que é na verdade a nossa Class Library. Aqui, C Sharp, tá? Class Library do C Sharp. Cuidado para não pegar a Class Library do Visual Basic. Bom, o nome dessa nossa classe vai ser o nome do nosso projeto. TI Selvagem. Ponto. O que a gente vai organizar agora dentro desse projeto? Esse projeto dentro da nossa solution vai conter que classes? Bom, vai conter as nossas classes do repositório. Repositório, tá? Então, TI Selvagem.repositório. Criamos um segundo projeto aqui, tá vendo? Temos o projeto do DOS e temos o projeto do repositório. Dentro dele ele criou uma classe, tá? Podemos apagar essa classe, renomear essa classe. E eu gosto de apagar a classe. Tá? Então, vamos criar aqui dentro uma classe que vai representar o quê? O nosso contexto. Olha aqui. A gente tem o nosso contexto aqui, que a gente criou ele fora do nosso projeto. Tá? Se você tem um ReSharp, tem como você mover essa classe para lá. Você também pode copiar e colar essa classe aqui, tá bom? Mas para evitar vocês se perderem aqui nas namespaces, vamos criar, para ficar mais fácil, essa classe de novo. Add class, tá? E vamos chamar ela de contexto. Contexto. Muito bem. Vamos colocar que essa é uma classe pública, né? Olha lá. Nossa classe pública contexto. E vamos abrir essa classe contexto aqui, ela também herda aqui de dispositivo. Então vamos voltar aqui na nossa classe contexto e vamos fazer ela herdar esse cara aí. Agora vamos voltar aqui e vamos ver o que a gente tinha feito aqui. Olha só, a gente tinha criado uma propriedade, criado o construtor e dois métodos, né? E o dispose em si. Então Ctrl C, e eu copiei todo o conteúdo daquela classe aqui para dentro. Obviamente eu tenho que importar os tipos, né? Então vamos importar esses tipos. Bem, aqui também eu tenho que importar esses tipos. Referenciar System
Duration Manage. Muito bem. Se eu mandar compilar, o meu projeto vai estar compilando. Isso, muito bem. Só que agora eu tenho dois contextos. Então, esse contexto aqui, eu vou apagar ele. Eu vou deletar esse contexto. Tá? Então, não vou ter mais esse contexto. Só que agora, esse projeto do DOS não consegue enxergar o repositório. Por quê? Porque eu tenho que referenciar um projeto no outro. Tanto que se eu abrir a minha aplicação, que é a classe que usa o contexto, eu vou ter erros. Por quê? Porque ninguém consegue saber quem é esse contexto. Então, o que eu preciso fazer? Eu preciso que o DOS, a minha UI DOS, enxergue o TI selvagem repositório. Como é que eu faço isso? Aqui em referências, eu clico com o botão direito, add referências, e vou em projetos, ó. Tá vendo? Na solution, eu escolho o projeto. E aí eu tenho, ó, TI selvagem repositório. Marco ele e clico em OK. Pronto. Com isso, o que acontece? Com isso, o que acontece? Ele agora reconhece o meu projeto aqui. Bom, agora vamos vir aqui e falar, opa, você quer usar esse cara? Sim, eu quero usar esse cara. Pronto. E nosso projeto todo continua funcionando como estava. Deixa eu só puxar um pouquinho mais para cá. Então, agora, o que a gente fez? A gente arrancou a classe que estava aqui e jogou aqui, certo? F6. Olha lá, o nosso projeto continua funcionando. Se eu pegar aqui a minha program, digitar e rodar ela, Ctrl F5, aqui, e colocar aqui a Mauri, nome da mãe, Maria, data de nascimento, 10 de 1980. Olha lá, ele trouxe para mim todo mundo. Ou seja, nosso sistema continua funcionando. Não mudou nada. O que mudou? A organização do nosso sistema. O nosso sistema vai crescendo. E com isso a gente precisa organizar melhor o nosso código. Como que a gente começa organizando o nosso código? Bom, primeiro momento, criando algumas classes. Separando essas classes de acordo com o conteúdo do nosso sistema. E depois, no segundo nível, conforme o meu sistema vai crescendo mais, eu posso ir separando em projetos ou módulos, né? No caso aqui, a gente criou um projeto específico só para guardar o contexto. Isso é um padrão que a gente vai seguir. Lá na frente, a gente pode continuar refatorando isso daqui e melhorar ainda mais. Eu posso ter 2, 3 tipos de repositório. Eu posso ter um repositório para trabalhar com um banco de dados SQL. Posso ter um repositório para trabalhar com um banco de dados Mongo. Posso ter um repositório que é do Entity Framework. Então, a gente vai continuar refatorando isso daqui. Bom, agora o que eu preciso separar? Eu preciso separar a minha aplicação. Então tá. Não, antes de separar a aplicação, vamos separar o nosso domínio. add, new project, class library, tá? Eita, nem deu tempo de 2 cliques. Ficou class library 1. Eu vou apagar isso daqui. Remover. Ok. Sim. E aí vamos adicionar de novo. add, new project, class library. C#, class library, Visual C#. E aí vamos dar o nome. TI selvagem.domínio. Tá? O que vai ser esse nosso projeto domínio? Vai ser o cara que vai guardar todas as classes referentes ao nosso domínio. Referente, no nosso caso aqui, ao aluno. Vou apagar essa classe. E agora eu vou fazer diferente. Eu vou dar um Ctrl X aqui e vou colar aqui no nosso domínio. Pronto, eu ranquei daqui essa classe e coloquei aqui. O que acontece quando eu faço isso? Bom, primeiro a namespace fica errado, porque agora ela não está mais na namespace UIDOS, ela está na namespace TI selvagem.domínio. Então eu preciso corrigir isso daqui. TI selvagem. Olha lá. Agora ela está na namespace correta. Bom, o que aconteceu? O mesmo que aconteceu aquela hora. O meu IDOS agora não entende quem é um aluno. Se eu vim aqui
ele não entende quem é o aluno. O que eu preciso fazer? Referenciar. Botão direito, add referências. Ah lá, eu já tenho referenciado o repositório, agora eu tenho que referenciar o meu domínio. Tem que adicionar namespace, tá, pessoal? Aqui, ó, é só adicionar namespace aqui em cima. Olha lá, teiselvagem.domínio, teiselvagem.repositório. O nosso sistema continua funcionando da mesma maneira. Só que agora temos 3 projetos na nossa solution. Opa! Aqui também tem que referenciar. Eu estou usando o aluno aqui na classe Program. Eu preciso referenciar o domínio aqui também, tá? Então, o que acontece agora? A gente tem 3 projetos, onde está o nosso domínio, o nosso repositório e nossa interface gráfica, que no caso aqui é uma interface em DOS. Vamos separar a aplicação também? Então, botão direito, add, new project, classe library, ela fica selecionada. Olha só, eu sempre gosto de dar os nomes para o meu projeto da minha solução, tá? Porque isso vai estruturando a nossa namespace. Então, se eu criei meu projeto, a minha solution, e ela se chama TI Selvagem, então vai ser TI Selvagem.aplicação, ou TI Selvagem regra de negócio, ou TI Selvagem domínio, ou TI Selvagem útil, ou TI Selvagem contexto, tá? Repositório, no caso. Então, agora temos um outro projeto do tipo Class Library. O que é um projeto do tipo Class Library? É um projeto que vai gerar para a gente uma DLL. Vou recortar essa classe daqui e vou colar ela aqui. Como eu movi ela de projeto, a namespace dela fica errada. Tá? Então, eu preciso fazer o quê? Eu preciso vir aqui e ter selvagem. O que acontece agora? A aplicação, ela precisa enxergar tanto o domínio, por quê? Porque eu tenho uma classe aluno, quanto ela precisa enxergar o contexto, porque eu estou usando o contexto, ou seja, o repositório. Então, a aplicação precisa estar referenciada, add references, a repositório e domínio. Tá? Muito bem. Se eu compilar, só que agora, aqui, deixa eu só desmarcar que vocês não... Aí, pronto. O que acontece aqui? O DOS estava referenciando todo mundo. Só que o IDOS, que é a minha interface gráfica, não precisa saber como eu persisto os meus dados. Ou seja, esse cara não precisa enxergar o repositório. Por quê? Porque quem precisa enxergar o repositório é a aplicação. Ela que tem que saber falar assim, ó, vou usar o repositório tal, guarda. Quem a interface gráfica tem que enxergar é o meu domínio para poder criar minhas classezinhas e minha aplicação para ela saber quem vai salvar. Como isso aqui está sendo salvado é problema de quem? Problema do meu repositório. Quem tem que enxergar meu repositório é a minha aplicação, tá? Então vamos referenciar aqui o nosso projeto. Ó, então ela não tem que enxergar mais repositório, ela precisa enxergar a aplicação. Vamos mandar a namespace lá para cima e F6. Pronto. Com isso, pessoal, a gente deu uma melhorada no nosso código, fica muito mais fácil de eu continuar evoluindo esse código e eu já comecei a ter uns benefícios dessa organização. Eu já comecei a separar as responsabilidades do meu projeto. A minha interface gráfica agora não sabe nem em que eu estou guardando. Ela não sabe se eu estou persistindo isso no SQL Server, ela não sabe se eu estou persistindo isso no MongoDB. Ela não tem que saber. E ela não sabe. Porque ela enxerga a aplicação e a aplicação, por sua vez, enxerga o repositório. E todo mundo tem que enxergar o domínio porque o domínio é comum a todo mundo. Muito bem. Compilou, né? O que a gente pode fazer aqui agora? Bom, agora a gente pode adicionar um novo projeto do
do Visual Studio aqui para criar uma segunda interface, uma terceira interface, uma quarta interface. No nosso caso, a gente vai criar uma interface para persistir os dados no ASP. Então, a gente vai criar um projeto do ASP. Vamos criar esse projeto para poder adiantar para a próxima aula. ADD, New Project, E aí vamos criar do tipo Web, em C#, tá? ASP.NET Web Application. E vamos chamar esse cara aqui do seguinte. Eu abaixo aqui para poder ficar lendo aqui, tá, pessoal? Mas dá para ler aqui em cima também. TI selvagem.ui web, que foi o padrão que eu segui. Tá? Ó, eu segui UI.dos, agora UI web. Muito bem. Qual o tipo que a gente vai criar essa aplicação? Bom, vamos criar do básico. Por quê? Porque do básico a gente vai vendo como é feito tudo. Se eu criar o Internet Application, ele já gera para mim uma estrutura que é ideal, que eu aconselho a vocês a sempre estar usando já o Internet Application. Só que antes de começar a usar o Internet Application, é bom começar pelo básico para entender como funciona tudo aquilo que ele gerou para a gente, tá? Então vamos criar do tipo Basic, Razor, tá? O ASP, tanto faz. Qual a diferença de um do outro? Somente a sintaxe que eu vou utilizar na hora de criar o meu HTML, tá? Eu prefiro o Razor porque ele é muito mais curto, muito mais enxuto, o HTML fica mais limpo. Vamos deixar ele criar aqui pra gente o projeto, tá? Muito bem, está criado. Eu vou só fechar isso daqui, certo? Vou fechar isso aqui, fechar isso aqui, fechar isso aqui. Bom, aqui está a nossa aplicação, né? Está a nossa interface gráfica. Reparem que está negrito isso daqui, ó. Deixa eu só selecionar a solution. Ó, repare que está negrito o DOS. Então, se eu rodar a minha aplicação, ele vai abrir o projeto do DOS. Eu não quero, quando eu rodar, que ele abra o projeto do DOS. Eu quero que ele abra essa DLL. Bom, DLL não abre, tá, pessoal? Então, vai dar erro. Eu quero que ele abra a web. Então, eu venho aqui, ó, botão direito, Set Startup Project. Agora, quem está em negrito? Esse cara. Então, quando eu rodar, o que vai acontecer? Ele vai rodar a minha interface gráfica da web, ok? Tá. Como eu criei do tipo Base, que a gente viu nas aulas anteriores, eu não tenho nenhum controller, então, obviamente, eu não tenho nenhuma view, então eu não tenho nada. Se eu rodar isso daqui, vai dar erro. Então, vamos criar o controller home, add controller, home, tá? Vai ser do tipo empty mesmo. Vamos criar uma view, add view, index, razor, padrão. Pronto. O que acontece agora se eu rodar? Bom, ele vai abrir meu browser com o meu projeto. Aqui. Então tá aí, né? Nossa aplicação, que não faz nada, não consome os demais projetos que a gente criou. Não consome os demais projetos que a gente criou. Só que o que é legal da gente ir refatorando? Quando a gente foi refatorando, a gente foi tornando mais fácil o uso do nosso código. Olha como é fácil agora, por exemplo, eu listar aqui esses alunos. Olha só, é só a gente vir aqui, referências, ADD referência. Isso é uma interface gráfica, então ela tem que enxergar só o domínio e minha aplicação.
tá? Ela não tem que enxergar a minha outra interface gráfica, muito menos o meu repositório. Tá bom. O que eu vou fazer aqui? Ó? Vou abrir o meu controller, tá? E vamos fazer o seguinte. Vamos vir aqui e vamos criar uma aplicação. App aluno é igual a aluno aplicação. Vamos adicionar a namespace, né? Que ela está no projeto aplicação do Minha Solution TI Selvagem, tá? Ponto e vírgula. Muito bem. Se eu quero uma lista desses alunos, var lista de alunos new, de novo, app aluno, e tem aqui, ó, listar todos. Muito bem. Como eu passo essa lista para a minha view? Como que essa view aqui vai enxergar essa lista? Bom, nas videoaulas anteriores, acho que na 2 ou na 3, eu explico isso. Tem várias maneiras de a gente passar valores para a view. Tá. Qual eu uso? Cara, usa que achar mais fácil. Eu prefiro usar passando o model para a view. Fica mais simples o uso. Mas você pode vir aqui, criar uma view bag e jogar essa lista aqui e pegar essa view bag lá. Tá? Também vai funcionar. Vamos usar aqui, passando a minha lista de alunos aqui. Certo? Olha como ficou simples o nosso código. Com 2 linhas de código, eu tenho uma lista de alunos. Por quê? Porque lá atrás, quando a gente criou aquela conexão, criou uma connection string para poder se conectar ao banco, criou um método que listava, outro que transformava em lista de objeto, e foi refatorando, olha onde a gente chegou. Em 2 linhas de código. E isso é muito bom, pessoal, porque fica muito fácil manter o seu código, tá? A gente ainda vai evoluir muito esse código aqui, vai deixar ele mais fácil ainda. Mas já estamos num nível muito bom de se trabalhar. Um nível que você consegue manter uma aplicação de médio porte. Legal, tá? Então, passamos essa lista aqui, eu preciso receber essa lista aqui. Como eu recebo essa lista aqui? Bom, ela vai ser um model. Model do tipo IE de aluno. Acho que é isso. E aí, alunos. E aí é só eu fazer um for each. Isso aqui. Model. Aluno. E aí aqui fazer a minha lista de aluno. Eu vou colocar essa lista de aluno no web. Certo? Só para ficar um pouquinho melhor. E aí aqui eu vou botar só o nome desse aluno. Aluno.nome. Ctrl S. F6 para compilar. E F5 aqui. Vamos ver. Muito bem. Bom, deu erro. Qual o erro? Esse é um erro comum de acontecer, principalmente quando a gente está refatorando. Por quê, pessoal? Quando eu criei o meu contexto, quando eu criei aqui, ó, no meu repositório, o meu contexto, o que a gente fez? A gente disse para ele, olha, você vai pegar uma connection string que está lá nas configurações do sistema. Onde está a configuração do sistema? Está aqui, ó. Aqui, ó. A gente criou essa connection string aqui, ó. Vamos copiar ela e adicionar ela na nossa interface, que fica aqui, ó. Quando eu quero criar uma connection string para aplicações web, no caso ASP.NET, vai ficar no webconfig. Então aqui eu tenho uma connection string padrão. Vamos apagar essa connection string aqui e vamos colar a nossa connection string aqui. Vamos compilar e vamos voltar aqui e dar um F5.
Olha lá, todo mundo aqui. Nossa, muito fácil. Vamos fechar isso aqui e vamos voltar aqui para entender o que aconteceu. Bom, primeiro, quando eu refatorei, eu precisei pegar o quê? Criar também uma connection string aqui, porque o meu contexto, a gente falou para ele, pega das configurações do sistema. Pega da configuração do sistema, do arquivinho de configuração do sistema. Se esse sistema é web, ele vai pegar do webconfig. Se é DOS, ele vai pegar do appconfig, tá? Mas ele vai procurar uma tag lá, connection string, que chama TI selvagem config. Beleza, ele pegou isso daí. Não importa em qual projeto tá, desde que eu coloque lá. Ótimo. E aí o que ele fez, pessoal? Criei uma instância da minha aplicação aqui, chamei o meu listar todos e passei para a minha view, com a view tipada. Isso aqui é o que a gente chama de view tipada. Minha view já sabe o tipo que ela vai trabalhar. Quando ela já sabe o tipo que ela vai trabalhar, ela me dá uma variável chamada model, tá? Ela me dá essa variável chamada model que contém meu objeto, que é do tipo qual? Do tipo que você está aqui em cima. Ó. Eu disse que ela é uma lista de aluno. Então, com isso aqui, a gente já começou a desenvolver o nosso projeto web. Aí a gente vai precisar ver aqui como cadastrar, editar, excluir um registro, tá? A gente vai fazer isso, a gente vai entender o que é scaffold para gerar já de forma um pouco mais automática. Mas olha o que legal, o nosso projeto, se você olhar como um todo, parece um pouco complicado. Se você está chegando agora e olha aqui e vê 4, 5 projetos, você fala, nossa senhora, como é que eu vou entender isso daqui? Só que como a gente foi fazendo passo a passo, ficou muito fácil. E fica muito fácil de manter o seu código quando você trabalha assim. Por quê? Olha que simplicidade. E se eu precisasse de um outro método que não listasse todos, mas que listasse todos por ordem alfabética? Bom, pessoal, era só eu vir aqui, ó, na minha classe aplicação e criar um método que faz isso. Criar um método aqui que lista todos que começam com a letra A, passa um parâmetro filtro aqui, faz o filtro aqui, porque o resto já está todo encapsulado. Como que eu vou transformar o que vem do banco de dados em uma lista de objetos? Já está aqui, ó, transforma a reader em lista de objetos. A gente já fez, então fica muito mais fácil a gente trabalhar. Se eu quiser criar mais domínios, quiser adicionar aqui o professor, a escola, a turma e assim por diante, fica muito mais simples. A videoaula de hoje era isso que eu tinha para mostrar para vocês, tá? Para a gente refatorar isso em projetos. Eu só mostrei aqui rapidinho como a gente passa esses valores para os nossos projetos do web, só para poder vocês já ir brincando aí, já ir entendendo como funciona. Até a próxima, espero que tenham gostado. Se gostou, ajude a compartilhar, tá? Essas videoaulas, isso é legal porque motiva a gente a continuar gravando. Nosso grupo tem crescido bastante, graças a vocês que têm ajudado a divulgar o nosso canal do YouTube, ajudar a divulgar a nossa comunidade TI Selvagem lá no Facebook, no nosso site tiselvagem.com.br. Então é só entrar lá, acessar e participar da nossa comunidade. E lembre, se gostou, ajude a compartilhar, clica aí no joinha no YouTube, tá? E até a próxima.